Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema central da divulgação do Banco Central a respeito da inflação. Inflação esta que não teve a meta atingida e também foi verificado pelo Banco Central uma grande saída de dólares. O Brasil ele ainda possui uma grande reserva financeira em dólar para combater a especulação externa. Mas mesmo assim existiu uma grande perda dessa reserva nesses últimos meses de 2024. Eu vou informar primeiro do Banco Central, são todos os dados oficiais que estão disponíveis ao público, inclusive até a meta aqui da inflação, 3%, e até a tolerância de 1,5%, que eu acredito que é muito, que a tolerância é de 50% da meta. E mesmo assim, o governo federal ele fechou em 4,87 a inflação. A meta era 3, tolerância de 1,5, e acima da tolerância o governo terminou com a meta muito alta. Isso daqui foi até o do cupom, ele informa tolerância, informa tudo, e o governo federal não conseguiu atingir a meta informada por ele mesmo e a tolerância em cima dessa meta. Isso daí é algo muito sério, principalmente para a credibilidade do Brasil. O que está passando para o cenário externo e para o empresário, que está preocupado, é que o governo ele não cumpre nem com a palavra, nem com o projeto que ele tem de governo. Isso daí é algo muito sério, inclusive demonstrado em números. Observe que o dólar ele ultrapassou aqui, a cotação do Banco Central ultrapassou os R$6, está persistindo em 6,15. Ele estava até recentemente 6,20, chegou até ultrapassar esse valor. Mas, graças à atuação do Banco Central, ele estabilizou nesse valor alto, mas não tão alto quanto estava. Isso é um indicativo ruim, principalmente que o brasileiro ele consome muita coisa em dólar, a famosa commodity. Aí aqui o Banco Central ele mostra as estatísticas, o limite da inflação era 3%, e aqui ele mostra IPCA subindo e mostra também de todos os governos. Pode ver que aqui é 2015, 2016, mas como a gente está falando dessa fase recente, do caso do último ano, 2024, é exatamente isso que eu vou abordar. E observe o que, aqui sempre acima, 5,32, 5,37, 4,94, nenhum bateu 3%. E o governo nesse período daqui foi muito ineficiente. Até o que não 3%, ele atingiu a tolerância, mas nunca chegou a 3%. 2022, dezembro de 2023, ele nunca chegou em 3%. Aí, isso daí não tá dando credibilidade para o Brasil fora. Aqui, teve também a Selic. Observe que 12% foi 2021, foi no governo Bolsonaro. 2%, e após isso, até no próprio governo Bolsonaro começou a subir. E de lá para cá é só escalada de juros, e a moeda tá ficando mais cara para uma empresa pegar um empréstimo, um trabalhador, ele pegar um empréstimo para investir no seu negócio, ou realizar um sonho dele, casa própria, ou algo nesse sentido, tá tudo mais caro. Chegou a 3,75, deu uma queda aqui, e voltou a subir de novo, 12,25. Aí, isso daqui é preocupante. Observe o que esse cenário de subida é tudo pandemia. A gente não tem pandemia e mesmo assim o juros está subindo. Isso daí é só bom para banco, que consegue aumentar o faturamento dele. E aqui são outros dados que não estão favoráveis ao governo de maneira geral. A única coisa boa que teve aqui, que de fato o Banco Central informa uma queda da taxa de desemprego. Isso aí foi uma grande vitória. Quanto mais pessoas empregadas, mais o dinheiro vai girar. O dinheiro girando mais incentiva a economia. Mas por incrível que pareça, as empresas de varejo não estão tendo uma boa performance. Inclusive a Magazine Luiza, a Casas Bahia estão negativas na Bolsa de Valores. Isso é algo também muito preocupante. Mesmo com essa taxa de desemprego caindo, não está refletindo em consumo.
que um dos objetivos de Lula, quando fez o Desenrola Brasil, foi exatamente aumentar o consumo. Uma vez que o brasileiro quite sua dívida, ele estaria livre para realizar novos gastos e movimentar a economia. E não foi atingido exatamente esse plano. Eu não sei se o brasileiro médio está segurando dinheiro, ou gerou outras dívidas, está dando prioridade, ou está fazendo sua reserva. Aí isso daqui de fato é positivo, a taxa de desemprego cair, mas não está refletindo em índice econômico. Pode ver aqui, ó, custo de crédito também. Isso aí são dados técnicos que eu não vou entrar no mérito, estou mostrando de maneira geral, algo mais superficial para vocês entenderem. Que logicamente é o que? Se aumenta o custo do crédito, aumenta o preço que o consumidor paga. E observe que aqui ó, tá uma crescente, 2020 até 2024 só crescente, tem 22, ó, 21, 22. Realmente tá num cenário complicado para um brasileiro médio investir, fazer um empréstimo ou um empresário investir no seu negócio. O outro ponto importante é o que? Isso é tudo dado do Banco Central. Olhe a projeção da inflação. Aqui, ó, o Banco Central ele errou por 0,03% o valor daqui. Deu 4,87, ele estava estimando 4,9. 2025, inflação de 4,5% e 2026 de 4%. Isso daqui mostra o cenário inflacionário do Brasil, que é ruim, conforme eu já tinha informado no vídeo anterior. Inclusive, eu peço que vocês assistam, para também não me tornar muito extenso na explicação que está acontecendo aqui. Mas, de maneira geral, a inflação foi alta em 2024. Vai ter uma ligeira queda em 2025. A projeção em 2026 também terá outra queda de 0,5 ponto percentual. Isso é estimativa do Banco Central. Observe que ele ele errou por pouco, mas ficou bem próximo da realidade. Isso daqui está disponível no site do Banco Central. Inclusive, esse aqui é a política do Copom, que é muito falado. Se vocês analisarem, toda vez que vai ter uma reunião dessa, todo mundo fica ansioso no mercado financeiro, no mercado de maneira geral, para saber o que vai ser definido pelo Banco Central. O rumo da economia e do Banco Central com relação a conter inflação, esse tipo de situação, já que ele tem autonomia. E a partir do ano 2025, agora vai ser o indicado por Lula que vai tocar o Banco Central. Não vai ter agora interferência nenhuma do antigo presidente do Banco Central, que era indicação de Bolsonaro. Agora, 2025 em diante, é 100% Lula. Não vai estar preso ao que o indicado de Bolsonaro está fazendo. Não tem. Tudo bem com a decisão colegiada, mas a partir de hoje, Lula ele indicou dele e vai seguir os próprios passos, sem depender da indicação anterior. Aí é exatamente isso que eu peço. Se vocês tiverem tempo, leiam, mas de maneira geral estou apresentando aqui, já que é um documento extenso, as perspectivas de inflação do IPCA. E conforme eu já disse, a inflação atinge cada pessoa de maneira diferente. O outro ponto é o que eu estou informando. Resultados fiscais. O Banco Central informou no dia 30 de 12 de 2024, recentemente, o resultado. O setor público ele já informa que teve déficit primário, 6,6 bilhões em novembro. Aí tem uma polêmica que o governo do PT, os representantes do PT estão dizendo que não é déficit já que investiu, mas o Banco Central está indicando déficit. Aí isso daí pode ser uma narrativa do PT para tentar diminuir o impacto dessa notícia, mas o Banco Central, aqui ó, Banco Central está informando que teve déficit de 6,6 bilhões só em novembro, antes de 37 bilhões em 2023. Olhando números negativos, de fato o governo Lula ele diminuiu o prejuízo, mas lembrando que a gente está discutindo o prejuízo, a gente não está discutindo nenhum lucro, nenhum empate de receita e despesa. Isso tudo daqui gera os juros, digamos assim, de uma maneira a grosso modo, do cheque especial do governo. Isso daí que o governo estaria pagando para ter esses juros de 37 bilhões que tinha em 2023 e agora de 1.406 bilhões.
A grosso modo seria isso. É para ficar mais fácil o entendimento de vocês. E observe aqui, ó, o governo central e empresas, ó, houve déficit de 5,7 bilhões e 1,3 bilhões. Isso daqui tudo é prejuízo. A gente não está falando de lucro do governo federal gerido por Lula. Aí aqui, governos regionais, isso aqui já mostra um lucro de 405 milhões. Isso daí não é do governo Lula, né? Governadores dos estados. Aí observe aqui também, ó, algo preocupante. Salvo engano, 2023, o prejuízo tinha sido 30 bilhões, coisa assim. Hoje, o prejuízo está em 192 bilhões, equivalente a 1,65 do PIB. Isso daqui é seríssimo. Está mostrando o quê? O Brasil ele está um país cada vez mais endividado. A gestão do governo Lula, ela não está sendo uma gestão eficiente em conter gastos. Ela está tendo, na verdade, um aumento de gastos. Isso daqui, ó, era para o ministro Haddad tá focando para não ter. Eu vou mostrar para vocês o PPA, que traduzindo uma linguagem bem simples, é o plano que o governo ele traça toda vez que assume para a economia do Brasil, para os investimentos e cada recurso que ele vai receber. Vamos supor que o PPA de Bolsonaro ele diga que vai investir mais no setor de segurança pública. O de Lula ele vai focar mais no da educação. Aí ele tem de traçar a ideia dele, o foco dele para a economia. E a partir daí tem a avaliação se foi positivo, foi negativo, e o governo é livre para informar onde ele vai investir. Apesar que tem aquelas despesas vinculadas. Em compensação, ele tem de ser, vamos supor, 15% na educação. Ele tem de informar onde é que ele vai investir esses 15%. Se vai ser de salário de professor, se vai ser em infraestrutura, se vai ser em qualificação do profissional e assim vai. Aí por isso a importância do PPA. Se vocês quiserem saber como é que cada governo vai se comportar, o projeto de governo dele, é só você entrar no site do próprio governo federal e você vai ter acesso a esse PPA. Mas isso daqui, ó, é resultado fiscal do Banco Central que ele deu, negativo. Aí vem aqui, ó, tudo dívida líquida e bruta. Isso aqui ele bota os dados mais técnicos, mas todos estão dando negativos. E isso daqui é muito sério. E um governo que vive em cheque especial é um governo que não tem saúde financeira e um dia essa reserva acaba. Observe que o Brasil ele é um paraíso para bancos. Oferece uma grande taxa de juros já que tende a aumentar esse preço para o pessoal comprar. E ele está, querendo ou não, na mão dos bancos nacionais, dos grandes bancos. Já que esse fundo que é vendido de dívida pública, quem compra a maior parte são os bancos. E os investidores de fora, eles exigem uma taxa de juros maior para ele assumir o risco Brasil. O outro ponto é o que aqui, ó, que ele fala. Entre os fluxos mensais e fatores condicionantes, a base monetária teve um impacto contracionista. Isso daqui, ó, conforme já tinha sinalizado em outro vídeo, o Congresso já está falando que está em cenário de crise e o Banco Central está falando em contracionista. Ó, do Tesouro, aí ele sai explicando aqui. Ó. É que teve 23 bilhões, tudo, mas na prática que eu estou querendo focar, para o vídeo também não ficar muito extenso, é que o Banco Central ele está indicando e sinalizando uma possível situação de dificuldade financeira em 2025. Isso é mais um alerta. Isso aqui não é achismo, são os técnicos do Banco Central do Brasil que estão indicando isso por meio de números. Não está tendo metas batidas, não está seguindo o arcabouço fiscal. Ele diz uma coisa, faz outra, e isso é muito preocupante. Inclusive, a Bolsa de Valores só hoje, ó, ela caiu 1,37%. E se você for olhar aqui, ó, sem direção definida, em dia de agenda vazia, como a Bolsa de Valores estivesse à deriva. Aí a gente volta 6 meses, observe o declínio que teve. Teve um 136 mil e de lá para cá queda, e estamos em 118 mil. Isso é uma situação preocupante. E eu adianto a vocês que na prática o presidente Lula ele não tem a maioria do Congresso.
a favor dele. Ele depende muito do Centrão. E isso é muito perigoso. O Centrão, ele, digamos assim, ele não está se importando para a política, nem de esquerda nem de direita. Ele se vende com muita facilidade, por meio de emendas e do que é do interesse dele. E o PT, ele não tem uma bancada forte o suficiente para não depender desse Centrão. E observe que Dilma, ela caiu, não foi nem pelo que ela fez de fato. Foi por causa do problema econômico, que o Michel Temer soube trabalhar em cima disso, e ele faz parte do Centrão, querendo ou não, o MDB. Ele tem uma grande bancada, se articulou e derrubou Dilma. E Lula, ele está, infelizmente, indo nesse mesmo cenário de Dilma, criando um campo ruim financeiramente e propício. Vamos supor que nessa situação o Alckmin, ele veja que tem uma excelente oportunidade para ser presidente. Ele pode tranquilamente fazer o que Michel Temer fez, uma vez que Lula estaria fragilizado com a economia ruim. E uma empresa ruim como Magazine Luiza, vamos ver aqui, ó. Magazine Luiza, olha quanto caiu hoje. Isso daqui, a Magazine Luiza é um dos apoiadores do governo Lula. Pode ver que ela fez discurso a favor dele, vai para palestra e tá negativo, tá amargando prejuízo. Aí vamos ver Petrobras aqui, ó. Petrobras, queda também de 1%. Observe que a queda está generalizada. E um dia essa conta vai chegar. O grande risco, de fato, é o governo Lula fragilizado e sofrer uma queda não por questões de fato que ele deixou de fazer, mas sim por questões econômicas, que o Brasil, conforme aconteceu com Dilma, ele vai muito em cima da questão econômica. Se tiver ruim, aí é que aparece de fato os oportunistas, digamos assim, para assumir o cargo de presidente. E aqui eu tô no arcabouço fiscal, que é chamado Plano Plurianual 2024-2027, feito pelo governo. Isso daqui eu aconselho, quem tiver tempo, dê uma lida. São 20 páginas, muitas coisas são coisas técnicas, mas de maneira objetiva, eu tô aqui para mostrar o que ele propôs. 2024, eu acredito que todo mundo está ciente que o Haddad disse que ia ser o déficit zero, não foi zero. Pode ver a quantidade de bilhões negativos que teve. 2025 ele já propôs superávit de 0,5%. Eu não acredito nesse superávit diante desse cenário econômico ruim. 2026 1% e 2027 ele botou menos 0,23%. Eu não entendi sinceramente isso. O cenário até 24, ele botou essa observação aqui. Eu não entendi porque ele ficaria negativo. Cresceria tanto e depois cairia em 2027. Na prática, se ele está em crescente, não era para ele ter uma queda tão grande. Mas observe que isso daqui, ó, o governo não está atingindo. Déficit zero ele não teve, já foi reconhecido, já bateu o martelo, foi negativo. 2025 ele tem um superávit de 0,5%. Eu acho algo muito arrojado e coisa que o governo Lula não está se demonstrando eficiente o suficiente para fazer isso. É outro ponto importante. Ele teria de cortar muitos gastos, bater muito na base aliada dele no ano pré-eleitoral, e 2026 é ano eleitoral, não podemos esquecer disso. Por isso que eu digo a vocês, o cenário de 2025 está extremamente desafiador. Aí, isso aqui é só do Congresso, do Senado, que eu ia mencionar, do PPA. Mas de fato é o resumo por alto do que está de fato aqui no plano apresentado pelo governo. Diante disso, eu digo a todos vocês que tenham cautela diante desse cenário econômico do governo. Eu estou apresentando para vocês dados oficiais da saúde financeira. Isso daí é de fato que o Banco Central está enxergando. Possa ser que ele não se concretize na proporção que ele está dizendo, que é o que todo mundo espera, que o Banco Central erre isso daí. Mas ele está pautando essa observação, essa análise dele com base em números reais. Pode ver que o Banco Central ele errou por pouco o valor. Foi 0,03% que ele errou para cima.
Aí isso daí é uma análise bem precisa, digamos assim, que está sendo feita e que temos de ter a devida cautela diante desse cenário desafiador. E o governo Lula, infelizmente, ele não está com essa eficiência que esperávamos. E lembrando ainda que o governo Trump vai assumir dia 20. A gente não sabe o comportamento desse governo dos Estados Unidos com o Brasil. Isso daí também é o mais preocupante, que temos de sempre ficar de olho nisso daí, já que o Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos. Diante disso, eu peço que todo mundo se inscreva, compartilhe e comente a respeito desse tema. E no início da nossa conversa é apenas o diálogo a respeito do tema. A nossa conversa continua nos comentários e também indicação de conteúdo que eu peço que todos vocês façam para ir enriquecendo cada vez mais o canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.